Vamos continuar com a cultura do abuso. Fizemos o primeiro episódio, agora vamos para o segundo, da imagem de Deus, a restauração de Cristo. Esse é o episódio 2. Vamos continuar. Vou falar agora da queda. Quando o coração se afasta de Deus. Segundo episódio. Quando o coração se afasta de Deus. Nosso texto base está em Gênesis 3, de 1 ao 19. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Quando o coração se afasta de Deus. Você vai entender muitas coisas agora, nesse segundo episódio. Aleluia. Glória a Deus. No episódio anterior, presta atenção, encerramos com uma, glória a Deus, uma afirmação muito relevante, importante, para nós continuarmos a entendermos sobre o abuso. Aleluia! Toda forma de abuso contradiz o propósito original da criação, do Criador, com a sua criação. Vou repetir, toda forma de abuso contradiz o propósito original do Criador. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Essa pergunta, aleluia, é inevitável. Não tem como evitá-la. Se Deus criou tudo perfeito, como que nós ouvimos as pessoas questionando a respeito desse assunto? Se Deus criou tudo perfeito, se o ser humano foi criado à imagem, aleluia, de Deus, são perguntas que não quer se calar. Que todos, a maioria, melhor dizendo, tem um certo questionamento. Se Deus estabeleceu autoridade para servir, essa é profunda. Se Deus estabeleceu autoridade para servir, como chegamos a um mundo marcado pela violência? Se Deus estabeleceu autoridade para servir, como que chegamos a um mundo marcado pela violência? O que aconteceu? Pela violência, pela exploração. O que aconteceu com esse mundo? Pela manipulação. Vou repetir, pela violência, pela exploração, pela manipulação. Pela injustiça. São perguntas que precisam de resposta. Pelo abuso. Pelo abuso. Deus fez tudo tão perfeito. O que aconteceu? Precisamos responder essas perguntas. Precisamos. Para responder essas perguntas, precisamos voltar ao Jardim do Éden, onde tudo começou.
Aleluia, glória a Deus. Deus tem resposta para você hoje. Aleluia, glória a Deus. As tuas dúvidas vão acabar. Deus vai te responder. Porque ninguém compreenderá a queda se primeiro não compreender a criação. Vou repetir, porque ninguém compreenderá a queda se primeiro não compreender a criação. Você precisa compreender. Aleluia. Ninguém compreenderá a violência sem primeiro contemplar a paz. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou indo devagar porque eu quero que você reflita. Ninguém compreenderá o abuso sem primeiro conhecer o coração. Aleluia, glória a Deus, de Deus. Ninguém compreenderá o abuso sem primeiro conhecer o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Éden não era apenas um jardim. O Éden não era apenas um jardim. Vou repetir. Não se esqueça que nesse jardim está muitas respostas das nossas perguntas. O Éden não era apenas um jardim, era o lugar onde Deus habitava em comunhão com o ser humano. Era o lugar onde Deus habitava em comunhão com o ser humano. Vou repetir, era o lugar onde Deus habitava em comunhão com o ser humano. Ali não havia medo. Não havia vergonha. Aleluia. Não havia manipulação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não havia controle. Aleluia, glória a Deus. Era tudo com liberdade. Não libertinagem, mas com liberdade. Não havia exploração. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não havia violência. No jardim do Éden, não. Antes da queda, não. Aleluia, glória a Deus. Tudo refletia a bondade do Criador. Tanto é que a palavra Éden quer dizer delícias no original. Aleluia. Adão desfrutava da delícia da comunhão com o Criador, com aquele que lhe criou. Aleluia, glória a Deus. O amor governava. O amor governava. A confiança governava. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, a verdade governava. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O governo de Deus era presente de uma forma tremenda. A presença de Deus governava. Deus visitava o jardim toda a tarde para conversar com Adão. Mas aí veio o então. Mas então tudo mudou. Eu quero que você preste atenção nisso, para você acabar com as tuas dúvidas. Aleluia, glória a Deus. E abrir teu coração para Deus te restaurar.
restaurar a tua verdadeira identidade. Aí a palavra fala sobre o primeiro pecado. O primeiro pecado não foi comer o fruto. Não foi comer um fruto o primeiro pecado. Não. Muitas pessoas, muitas, não são poucas não. Resume Gênesis 3, preste atenção nisso, que isso é de suma importância. Dizendo, falando, afirmando, ministrando. Preste atenção nisso. O pecado foi comer o fruto proibido. Vou afirmar. O pecado foi comer o fruto proibido. Oh, meu Deus. Aleluia. Mas o fruto era apenas manifestação visível de algo muito mais. Vou repetir. Mas o fruto era apenas manifestação visível de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Tem uma profundidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro pecado foi retirar Deus do centro da vida. Esse foi o verdadeiro pecado. Foi retirar Deus do centro da vida. Aleluia. Foi acreditar que seria possível viver, aleluia, independente do Criador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A serpente não atacou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O comportamento. Não, a serpente não atacou primeiro o comportamento. Não. Não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o comportamento, aleluia, só revelou que ela atacou a confiança. Aleluia, glória a Deus. Aquele ato de pegar o fruto, porque ela conseguiu atacar a confiança de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa foi a frase. A estratégia de Satanás continua a mesma. Atacar nossa confiança no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele sempre tenta semear dúvidas sobre o caráter. Aleluia, glória a Deus, de Deus. Ele sempre tenta semear dúvidas sobre o caráter de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Estou sentindo a glória de Deus. Porque quando deixamos de confiar em Deus, aleluia, glória a Deus, nas verdades absolutas de Deus, quando o diabo tenta minar nossa confiança naquilo que Deus diz, aleluia, passamos a confiar apenas em nós mesmos. Aleluia, tiramos o nosso foco de Deus e colocamos o nosso foco em nós, nas nossas vontades, nos nossos desejos. É aí que entra a baderna, a bagunça que o diabo faz com o ser humano. E quando o ser humano coloca o próprio ego no lugar de Deus. Ah, meu amado. Aleluia, glória a Deus.
Oh, aleluia! É aí que entra toda a decadência da criação de Deus. Toda a criação sofre as consequências. Aleluia, quando perde sua confiança naquilo que Deus disse. Quando deixamos o diabo colocar dúvida no nosso coração a respeito da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Todo abuso começa, vou repetir, todo abuso começa quando o ego ocupa o lugar de Deus. O teu eu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você se deixa se dominar pelo teu eu. Aleluia, glória a Deus. É a ponta do teu nariz que é a tua direção. Aleluia. Mas existe um princípio que atravessa toda a Bíblia. É de Gênesis a Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. É princípio. Glória a Deus. Quando Deus governa o coração do homem, quando ele está lá sentado no trono do coração do homem, aleluia, glória a Deus, quando o homem deixa Deus, aleluia, fazer, aleluia, seu trono dentro do seu coração, expulsando, aleluia, crucificando seu ego, seu eu no Calvário, o próximo é amado. Quando o ego governa o coração, preste atenção nisso, tá? Isso é de suma importância. Quando o ego governa o coração, aleluia, glória a Deus. Aleluia, o próximo passa a ser, aleluia, glória a Deus, usado. Passa a ser usado como um objeto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente aqui que nasce a cultura de abuso. É exatamente aqui que nasce a cultura de abuso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você está vendo? Aleluia, glória a Deus, como que a Bíblia é profunda, porque ninguém consegue explorar uma pessoa. Vou repetir, porque ninguém consegue explorar uma pessoa enquanto enxerga nela a imagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abusar de uma pessoa quando você enxerga nela a imagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando você vê nela, aleluia, aleluia, glória a Deus, a criação, aleluia, glória a Deus. Aleluia, o abuso só acontece quando o outro deixa de ser visto como alguém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O abuso só acontece quando o outro deixa de ser visto como alguém digno de honra e passa a ser visto como um instrumento, aleluia, glória a Deus, para satisfazer desejos. Não é o que nós temos visto. O ser humano virou objeto de desejo. Aleluia. É isso que o pecado faz. Aleluia, glória a Deus. É isso que o pecado faz. Eu estou dando glória a Deus porque eu estou sentindo a presença dele. Ele transforma pessoas em objeto. Vou repetir, é isso que o pecado faz. Ele transforma pessoas em objetos. Aleluia, glória a Deus. Transforma relacionamentos em interesses. Com total ausência de respeito.
de compaixão, de misericórdia. Aleluia, nós temos visto aí, irmão, feminicídio, abuso, crime de abuso sexual contra os vulneráveis em alta. Transforma a autoridade em dominação. Transforma amor em egoísmo. O pecado faz isso tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que só a cultura do reino de Deus pode resgatar essa bagunça toda que o diabo fez com a humanidade. Tudo isso começou no coração. Muito antes, vou repetir, tudo isso começou no coração muito antes de chegar às mãos, que realiza essas barbaridades, essas monstruosidades. Essa execução do mal. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como que Deus quer trabalhar no nosso coração? Teu coração precisa ser o trono de Deus. O nosso coração precisa ser o trono de Deus. Nós precisamos estar diante dele. Aleluia, glória a Deus, pedindo a ele a sua misericórdia, a sua compaixão. Aleluia, glória a Deus, vigiando, deixando a palavra de Deus guardada no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus. Porque quando pecamos com a pessoa, pecamos contra Deus. A primeira consequência da queda foi a ruptura dos relacionamentos. Olha só, a primeira consequência da queda foi a ruptura dos relacionamentos. Observe atentamente Gênesis 3. O pecado entra, e imediatamente, os relacionamentos, presta atenção nisso, imediatamente começam a se romper. Não é o que nós temos visto hoje, irmão? Amado de Deus, você que está ouvindo essa palavra, vamos ver como é que esses relacionamentos começaram a se romper? Adão se esconde de Deus. Se esconde. Já não vive livre. Depois culpa Eva. Primeiro ele se esconde, depois ele culpa Eva. Eva culpa a serpente. Viu como é que a palavra culpa está em alta aí? A comunhão se foi. E foi substituída pela acusação. Agora não existia mais comunhão. Ela foi substituída pela acusação. Em vez de ser comunhão, agora era acusação. A transparência foi substituída pela vergonha. Estava escondido. A vergonha tomou conta dele. Você já sentiu esse sentimento de culpa, de vergonha? Isso é quando a gente aflige os princípios de Deus. A confiança foi substituída pelo medo. Pelo medo. Você viu os sentimentos que foram substituindo aquilo que era maravilhoso no homem? A responsabilidade foi substituída pela transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deu.
É exatamente assim que o abuso continua funcionando até hoje. Vou repetir, é exatamente assim que o abuso continua funcionando até hoje. Quem vive dominado pelo pecado, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Isso é de suma importância. Quem vive dominado pelo pecado quase sempre procura justificar seus atos. Não é quem pecou, não, é quem vive dominado por ele. Sempre procura justificar seus atos. Pode observar isso. Verdade absoluta da palavra. Culpa as outras pessoas, culpa a sociedade. Glória a Deus. Culpa o passado. Aleluia, glória a Deus. Culpa a infância. Culpa a família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Culpa o diabo. O diabo só é um oportunista com as nossas mazelas humanas. Aleluia. Ele transfere as suas responsabilidades e culpa tudo e todos. Mas Deus continua chamando cada ser humano, que Deus maravilhoso, a responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Ele nunca vai desistir da sua criação. Deus continua chamando a cada ser humano a responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua procurando um homem. Aleluia, Deus continua procurando um homem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ah, meu Pai. Deus continua procurando um homem, mesmo depois da queda. Aquilo que Deus fez lá no jardim, no mesmo horário, Deus foi lá. Se lembra? Deus entra no jardim, no mesmo horário. Aleluia. E faz uma pergunta. Aleluia, glória a Deus. Extraordinária. Essa pergunta é extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Senti tua falta. Não porque Deus tivesse perdido Adão. Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Oh, meu Deus, aleluia. Mas porque Adão havia perdido a comunhão com Deus. Cheio de sentimento de culpa, transferindo responsabilidade, justificando-se, escondido, com medo. E essa pergunta atravessa toda a Bíblia. Aleluia. E essa pergunta atravessa toda a palavra de Deus. É a voz de um Deus que continua procurando. Aleluia. Quem se afastou.
É a voz de um Deus que continua procurando quem se afastou. Aleluia, glória a Deus. É a voz de um Pai. Aleluia, glória a Deus, que não abandona sua, aleluia, glória a Deus, criação. Esse Deus bondoso, misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sinto a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo diante do pecado. Aleluia. É a voz de um Pai que não abandona sua criação, que mesmo diante do pecado, Deus continua buscando. Deus continua amando. Deus continua, aleluia, glória a Deus, acreditando, mesmo diante da vergonha. Aleluia, Deus continua buscando. Aleluia, mesmo diante da vergonha. Deus continua. Aleluia, glória a Deus, chamando. Aleluia, glória a Deus. Deus continua chamando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar o teu coração. Mesmo diante da rebelião. Olha o amor de Deus, irmão. O amor incondicional. Mesmo diante da rebelião. Aleluia, glória a Deus. Deus continua. Aleluia, oferecendo graça. A minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Deus continua oferecendo salvação. Que Deus extraordinário. Aleluia, glória a Deus. Que Deus extraordinário. Vou repetir. Que Deus extraordinário. Enquanto o homem foge, aleluia, se esconde, peca, transfere responsabilidade, culpa todo mundo, Deus procura. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus procura. Aleluia, enquanto o homem se esconde, aleluia, Deus procura. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus chama. Adão, cadê você? Onde tu está, Adão? Cadê você, Adão? Aleluia, glória a Deus. Que amor incondicional. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o homem tenta justificar seu pecado, aleluia, glória a Deus. Enquanto o homem tenta justificar o seu pecado, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus oferece, aleluia, um caminho de restauração. Oh, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o homem tenta justificar o seu pecado, Deus oferece um caminho de restauração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estamos partindo para o fim. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer o 3º episódio. Aleluia, continuando essa série. Aleluia, glória a Deus, da cultura do abuso. Preste atenção. Aleluia, não nasceu. Aleluia, glória a Deus, quando alguém levantou a mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus, contra outra pessoa. Não, não foi aí que a cultura do abuso nasceu. Não, não foi. Aleluia, não foi com levantada a mão. Aleluia, ela nasceu quando
o ser humano decidiu viver sem Deus. Sem Deus no centro. Sem comunhão, sem intimidade. Aleluia, quando Deus deixou de, aleluia, glória a Deus, aleluia, ocupar o centro da vida. Foi aí. É por isso que só a cultura do reino que tem o poder de restaurar a humanidade caída. O ego assumiu o controle. Quando Deus deixou de ser o centro, o ego assumiu o controle. Aleluia, glória a Deus. E quando o ego, aleluia, glória a Deus, governa, sem Deus, aleluia, sem renúncia, sem o sangue de Jesus, sem Deus no centro da vida, pessoas deixam, aleluia, de ser amadas. Pessoas deixam de ser amadas. Meu Deus. Passam a ser usadas, abusadas. É por isso que nenhuma mudança de leis, isso é forte demais, sistemas ou governos será suficiente. Pode até ajudar, mas não será suficiente para eliminar completamente o abuso. Aleluia. Não será. Não vai eliminar completamente, não vai. O problema mais profundo da humanidade não é apenas social. Não. Vou repetir, o problema mais profundo da humanidade não é apenas social, é espiritual. É espiritual. É Deus fora do lugar que Ele quer na sua criatura. Precisamos de um coração novo, um coração restaurado pelo sangue de Jesus. O coração sem ser restaurado pelo coração de Jesus, sem ser novo, ele é um coração dominado pelo pecado. Precisamos que Cristo volte a ocupar o centro da nossa vida. Esse é o grande X da questão. Precisamos que Cristo volte a ocupar o centro da nossa vida. Somente quando Deus governa o coração, que Ele passa a ser o centro da nossa vida. Que Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. A autoridade volta a servir. Aleluia, glória a Deus. Você que se acha o tal, volta a servir. A servir a quem? Ao Criador, ao Deus que te criou. O amor vence o egoísmo. Aleluia, glória a Deus. O amor vence o egoísmo. O egoísmo está lá, mas o amor vence. Aleluia, glória a Deus. A dignidade humana, aleluia, glória a Deus, é respeitada. Aleluia, independente de nível social. A dignidade humana é respeitada. E a imagem de Deus, vou repetir, aleluia, e a imagem de Deus no próximo volta a ser
reconhecida. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vou terminar esse vídeo, aleluia, com uma frase muito impactante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para você guardar, vou falar ela devagar. Aleluia, glória a Deus. A cultura do abuso nasceu quando o homem se afastou de Deus. Vou repetir, a cultura do abuso nasceu quando o homem se afastou de Deus. E a cultura do reino começou quando Deus saiu à procura do homem. Desde o Éden, Deus busca restaurar aquilo que o pecado, aleluia, destruiu. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Desde o Éden, Deus busca restaurar aquilo que o pecado destruiu. Só te resta, aleluia, acreditar nesse Deus e dar lugar para Ele. Aleluia, glória, para Ele te restaurar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe e continue me abençoando também.